Projeto Integrador para Licenciatura 5. Tema: a aprendizagem por meio da gamificação interdisciplinar. O tema norteador da Univesp era desenvolver um jogo envolvendo 2 ou mais disciplinas e, através das metodologias ativas, englobando as disciplinas de matemática, de história e de geografia, desenvolvemos um jogo de cartas voltadas para o 9º ano do ensino fundamental. O nosso problema foi suprir a carência de requisitos básicos de algumas disciplinas da grade comum curricular. Diante disso, escolhemos as disciplinas de matemática, geografia e história para que pudéssemos preparar essas crianças com os requisitos mínimos para atuar no mundo e numa sociedade inclusiva e justa. Diante do que já foi colocado, selecionamos a Segunda Guerra Mundial como tema do nosso jogo a ser trabalhado com história, geografia e matemática. A seguir, mostramos os nossos resultados. O conteúdo aplicado consistia em um jogo de cartas onde havia uma pontuação de ataque e uma pontuação de defesa. Para os alunos que estavam atacando, aqueles que conseguissem acertar as respostas, eles levavam a pontuação de ataque. Caso não soubessem responder, a pontuação de defesa ia para o time adversário. As cartas de geografia eram cartas surpresas, onde os alunos deveriam posicionar o seu soldado em cima do país indicado na carta. As cartas de matemática consistiam em cálculos envolvendo porcentagens e frações, e elas foram nomeadas como racha-cuca. Os grupos da sala foram nomeados com os nomes dos grupos da Segunda Guerra, Eixo e Aliados, e foram sorteados para que não houvesse nenhum tipo de problema na hora da execução. Surgiram alguns problemas na execução porque nem todos os alunos conseguiram se integrar ao grupo sorteado e acabaram ficando de lado, como é possível ver na imagem. Ao final da aplicação, os alunos disseram que o jogo foi muito divertido e que foi uma maneira diferente, que eles nunca tinham contato com esse tipo de trabalho. Além disso, também destacaram que eles não tiveram nunca contato com mais de 2, até 3 disciplinas no caso, envolvidas no mesmo assunto. Foi possível perceber algumas dificuldades, como já colocadas, principalmente em relação à vergonha da participação ou até mesmo a negação em participar da atividade proposta. Também foi possível perceber que alguns alunos estavam com os ânimos exacerbados, e eles tinham um pouco de dificuldade em trabalhar em grupo, o que não era uma realidade dessa sala em específico. Eles quase não trabalham em grupo nessa escola. Também foi possível perceber que os alunos, eles tiveram contato com a própria limitação, ou seja, eles perceberam que realmente havia uma falha, que havia uma lacuna em cima do aprendizado. Foram inúmeras as disciplinas da Univesp que fundamentaram a nossa teoria, a didática, a produção de texto, as teorias de aprendizagem, mas em específico a matemática básica, os fundamentos do ensino da matemática e também fundamentos do ensino de história, além dos documentos norteadores como a BNCC e os PCNs.